A igreja de Cristo é uma, é una. Há um só Espírito, há um só rebanho, há um só pastor. Então, quando nos referimos à igreja no singular, nós estamos falando da totalidade dos salvos. E aí independe a congregação a qual você pertence. No céu nós vamos ter assembleanos? Nós vamos ter batistas no céu? Claro que não. E isso parece um assombro para a gente. Mas esse é um conceito que a igreja cristã, na sua origem, tinha. Então a igreja poderia ser escrito tanto no singular, referindo-se à totalidade da igreja, por exemplo, naquela cidade. Então você tinha a igreja que está em Laodiceia. Mas aquela igreja estava multiplicada em diferentes lares. Mas era uma só. A igreja, ou as igrejas da Judeia, de Samaria, são igrejas, e aí é um outro conceito, é a diversidade. Nós podemos ser diferentes. E não há nenhum problema que a gente tenha uma igreja batista aqui e uma Assembleia de Deus ali. São as peculiaridades daqueles que frequentam. Nós podemos ser diversos, sem sermos excludentes. Sem excluirmos o outro, porque não tem a nossa bandeira. E é interessante que a igreja aqui, ela sabe quem é o seu perseguidor. E ela não está dividida internamente. Ah, mas aquela igreja não tem salvo. Quem é tu, quem és tu, que julgas o servo alheio? Ah, mas lá... Vou voltar ao texto que eu citei domingo. Pedro, deixa que de João eu cuido. Segue-me tu. A nossa preocupação não deve ser se o outro está andando nas pegadas de Jesus, mas o quanto nós estamos andando nas pegadas dele. É isso que importa, porque a igreja é una e nós teremos que lidar com essa diversidade. E não deixamos de ser uma igreja só, no singular, porque somos diferentes. Essa é a primeira coisa que nós podemos tirar daqui. Podemos e devemos ser uma igreja que tem visão de unidade e de diversidade. E é interessante que a igreja se apercebe disso de maneira mais clara exatamente no tempo de paz. Eles aproveitam tempos de paz, olha o que diz aqui. Elas se edificavam. Ela aproveita que agora há tempo para discipular, para o exercício dos dons, porque agora não precisa sair correndo. Ninguém vai ser morto. Então elas usam o princípio de José, tempo de vaca gorda, a gente acumula para gastar no tempo das vacas magras. A igreja estava em paz. E uma igreja em paz, como a paz de Cristo habita seu coração, ela sabe exatamente o que fazer. E ela sabe o seguinte, essa paz, por mais que ela dure nos nossos corações, mas externamente nós não temos a garantia de que ela perdurará. E é urgente que a gente aproveite esse tempo para crescer. Para que quando venham os dias maus, a gente permaneça de pé. Cresciam em número. Por que cresciam em número? Porque era uma igreja que caía na graça. E como é que se cai na graça? Nós temos aqui o modelo, o padrão. Então, eu sei que há uma febre nos nossos dias por métodos de crescimento. Mas eu não conheço nada mais eficaz para crescer do que esse aqui. Vida na vida. O modelo de Cristo sendo praticado por aqueles que dizem segui-lo. E esse modelo que atraiu tanta gente nos dias do ministério terreno de Jesus, atraindo pessoas também nesses dias, por nosso intermédio, à medida que nós imitamos a fé que nele
que em outros discípulos vimos, aqueles que andaram com ele. Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, eles imitaram a Cristo e nós imitamos as suas pegadas, ou andamos nas suas pegadas, porque aprendemos com ele aquilo que eles aprenderam de Cristo. O Evangelho não muda o mundo. Isso é uma paráfrase. O Evangelho não muda o mundo. O Evangelho muda você, e você muda o mundo. Então, quando o Evangelho, a boa notícia, for boa notícia para você, a ponto de você querer viver segundo o padrão que você recebeu, que é o que a igreja faz aqui, ela se torna atraente. O Evangelho não muda o mundo, mas ele pode mudar a minha vida. E a minha vida pode mudar o mundo.